Som, ok. Vamos lá? Vamos começar então. Estamos no capítulo 7, na formação do discípulo. Vamos conversar um pouquinho sobre oração, como eu sempre faço. A gente não vai ficar preso ao livro, tá? O livro, para mim, ele é um complemento para que vocês tenham as coisas. Mas vou citar algumas coisas que vocês leram. É importante continuar lendo, mas a ideia é que a gente debata, converse e aprenda juntos um pouco melhor sobre oração. E para isso a gente vai começar orando. Tá? Vou pedir a Eliane. Eliane, ora para a gente. Clama ao Senhor para que a gente possa começar esse estudo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos a Deus porque mais um dia estamos tendo a oportunidade de nos reunir para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Venha, ó Deus, estar com o pastor para que ele possa falar aquilo que precisamos ouvir e aprender nesta noite. Venha ter em cada lar representado aqui nessa reunião, que possamos aprender algo e colocar em prática. Muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Então vamos lá. Abre a Bíblia aí para mim, Rogério. Abre para a gente Efésios capítulo 3, versos 11 e 12, por favor. Onze, 12? 11 e 12. Efésios capítulo 3, versos 11 e 12. Abre aqui. Pode ler. De acordo com o seu eterno plano, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Então, assim, o que acontece? Porque a gente começa lendo Efésios. A gente precisa compreender que quando Jesus fez o sacrifício naquela cruz por nós, e quando você recebeu a Cristo, quando você entregou-se a Cristo, recebendo em seu coração, você ganhou livre acesso ao trono do Pai. Então, vocês precisam imaginar, como não faz parte do nosso cotidiano, precisa da nossa imaginação, mas vamos usar talvez um filme que você tenha visto, ou coisa assim. Imagine a figura de um rei. Um rei é um ser soberano, um ser humano que detém o poder. Em épocas antigas, principalmente, você não adentrava ao local onde estava o rei simplesmente do nada, como hoje seria o presidente. O presidente é cercado, né, de seguranças e vocês não têm acesso a ele com tanta facilidade. Na época do rei era a mesma coisa. Vocês lembram mais ou menos do livro de Esther? No livro de Esther, Esther precisou orar e se preparar e ela sabia que podia morrer. Por que ela podia morrer? Porque ela sabia que ia adentrar o lugar, né, o salão do rei, sem que ele a convidasse. Se isso acontecesse, na visão dos persas, o imperador poderia apontar o cetro para ela e, ao fazer o movimento, ela ficaria viva. Se ele não fizesse o movimento, iriam matá-la. Então, a ideia é que o imperador nunca foi uma pessoa acessível, não é uma coisa simples chegar ao imperador, como não é simples chegar a um presidente, tudo mais. Sempre que alguém detém o poder, você não chega com facilidade. O que Efésios está dizendo? Dentro dessa visão, né, e aí lembrando que Paulo está na época do imperador romano, então César, principalmente para eles que eram judeus, embora Paulo também fosse romano, César não era acessível. Eles teriam que passar por uma série de procedimentos e ter uma série de coisas para que chegassem a César, o imperador. Então, o que Paulo está trazendo para a gente aqui? Que por meio de Jesus, nós passamos a ter livre acesso ao trono do Pai, livre acesso a Deus. Mas aqui é uma visão de que Deus, apesar de Pai, também é o imperador. Então ele está dizendo que Jesus é que permitiu que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus. Então o que é a oração? A oração, ela é o ingresso, ela é o que uma das coisas que nós ganhamos em Cristo. A oração mostra que temos agora acesso a Deus e por isso quem nos deu foi Cristo. Logo, através da oração, eu posso ter um diálogo com o soberano do universo, com o Deus do universo. E mais, segundo João 1, 12 e 13, uma vez que eu entrego a vida a Cristo, eu tenho acesso a esse Senhor do universo, ao soberano, como filho. E não apenas como qualquer um.
Então, por isso também Paulo usa a expressão ter livre acesso ao trono do Pai. Jesus tirou tudo o que impedia para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ter acesso ao Rei, e fazemos isso como filho. Aqui cabe também uma coisa interessante. Se nós olharmos para Deus como Rei, então nós vamos lembrar que o momento de ter esse acesso ao Rei é especial. Se você pensar em alguém, né, porque alguns não gostam do presidente da República, mas se você pensar em alguém que seja alguém que você admira muito, imagina que você vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa que você admira, seja alguém do futebol, seja alguém da política, seja algum ator, seja algum escritor, enfim. Você imagina uma pessoa que você gostaria muito de conhecer, mas que você sabe que talvez jamais você poderia conhecer, e de repente alguém te dá acesso a essa pessoa. Você não chega até essa pessoa de qualquer jeito. Você chega com respeito. Você chega com alegria. Para você é um momento especial. Oração também é esse momento especial. A diferença da oração é que através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós podemos ter um outro tipo de relacionamento, mas com a pessoa mais importante de todo o universo, que é o grande Criador, o soberano Deus. Então a oração nos dá esse acesso. Mas, depois de pensar em tudo isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Se a gente voltar a essa questão de imaginar que você vai estar com alguém que é muito especial, alguém que de repente você gostaria de conhecer, ou para os meninos que talvez façam faculdade, imagine alguém que você está estudando um livro, alguma coisa, você gostaria de ter a oportunidade de conversar com aquela pessoa, de dialogar, talvez da matéria que você mais gosta. Como é que seria? Já pensou, você ia chegar na frente daquela pessoa e ia travar? Eu me lembro, Thaís está aí presente, mas eu vou falar assim mesmo. Eu me lembro quando eu namorei uma menina de Joinville. E aí, um dia, a irmã dela queria assistir ao show de Sandy Júnior. Aí eu falei, sério? Sandy Júnior? Ela tem que levar ela e tal. Fomos levar a menina para assistir Sandy Júnior. Tá a Thaís aí escrevendo bobagem. Vou levar a menina para ver o show de Sandy Júnior. A Thaísa. Quando nós chegamos no show, que Sandy Júnior começaram a cantar, ela ficou tão emocionada que ela, desmaiou. E aí tivemos que correr com ela para uma ambulância. E ela só se recobrou quando o show terminou. Então, aquilo que ela esperou durante muito tempo na vida dela, muito fã de Sandy Júnior, quando finalmente ela teve a oportunidade, ela não aproveitou. Esse é o caso. Às vezes, nós agora recebemos de Jesus a oportunidade de estar com o Senhor do Universo, com o Rei dos Reis, de poder estar diante de Deus e dele te receber como Pai. Você pode conversar o que você quiser com ele. Pode falar o que você quiser com ele. Tanto que Jesus ainda diz, entra no teu quarto em secreto, é sua conversa com ele. E aí o que a gente faz? Por exemplo, como que vocês aprenderam a orar? Me ajuda aí. Como é que você ora? Você quer saber de tipo de... Qual é a sua postura? Qual é o jeito de falar? Como que você ora? Qual é o jeito correto? Ou como que você aprendeu? Se eu tiver... Eu sou meio relaxada, eu oro sentada, eu oro deitada. Se eu tiver num dia ruim lá no serviço, eu oro lá no banheiro. Quantos de vocês oram de olho fechado? Eu também. Eu durmo. Por que vocês oram de olho fechado? Eu aprendi assim. Eu também. Eu durmo. A pergunta é... Se eu orar de olho aberto, o demônio entra em mim. Eu aprendi assim. Tem essas crendices mesmo, a galera fala uns negócios desses. A grande questão é, quando foi que alguém abriu a Bíblia e disse para vocês, preciso olhar de olho fechado? Nunca. Alguma vez vocês já se questionaram por que a gente olha de olho fechado? Eu acho que dá pra concentrar mais. Nada fica me desconcentrando. Gente, Tipo assim, orar de olho fechado é uma coisa que você faz quando está com outras pessoas. Quando você está na igreja, por exemplo. Por quê? Exatamente pelo que a Esca colocou agora. A gente ora de olho fechado para evitar distração.
Você está falando com Deus, com seu Pai, com o soberano, que é seu Pai e ao mesmo tempo é o seu rei, é o soberano. Então nós oramos de olho fechado simplesmente por causa das pessoas que estão ao nosso redor e não por causa de Deus. Não tem a ver com Deus. Nós oramos assim na igreja para evitar que o movimento ou que alguma coisa nos distraia, para nos concentrar em Deus. Mas quando você está na sua casa, só você em Deus, não há nenhuma necessidade de você fechar os seus olhos. Ao contrário, eu incentivo vocês, e vocês já me viram falar isso na igreja, que vocês tenham muitas vezes um caderno de oração, onde você pode anotar as coisas para não esquecer, para conversar com Deus e ir falando. Tem gente que diz assim, não, mas esse negócio de caderno de oração tem que ser espontânea. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu tenho a oportunidade de estar diante de Deus todos os dias e às vezes a minha cabeça está meio cheia. Quer ver outra coisa? Eu costumo, quando vou orar, além de ter o caderno onde eu tenho que lembrar, até porque um monte de gente me pede um monte de coisa, aí como pastor também, há uma série de pedidos de oração, eu tenho um outro papel do lado. E eu vou dizer isso que é importante vocês terem com vocês. O papel é a caneta. Sabe por quê? A gente hoje tem muita informação na cabeça. Então, se você parar para pensar, quando você vai para o seu momento de oração, a tendência é que você divague muito. É que você lembre, tem um negócio na escola, não sei quem falou não sei o quê, lembrei que eu tenho que fazer não sei o quê. E acredite, aí sim é uma batalha de espiritual. Satanás muitas vezes também vai ajudar a induzir pensamentos, ou vai tentar induzir pensamentos. E aí você se perde na oração, e depois você se sente frustrado. Eu não consegui orar. O que eu aprendi a fazer? Eu tenho, além do meu caderno de oração, onde eu tenho os pedidos para lembrar, eu tenho sempre um caderno, um papel à mão. Se alguma coisa vem à minha memória, eu paro um pouco a oração, escrevo para não esquecer e retomo a minha oração. É como se a gente estivesse conversando e eu lembrasse do negócio e dissesse assim, só um momentinho, por favor, anotasse e voltasse a conversar com você. Eu não perco a atenção que eu estou com você. Eu tiro aquele momento te pedindo desculpa, paro um pouco, anoto e volto a minha atenção. Então eu permaneço com a importância de conversar com você. Então, naquele momento que você tirou para estar você em Deus, uma das coisas que você pode fazer para que as coisas não se distraiam e você não fique com medo de esquecer um compromisso, alguma coisa que você tem que fazer, simplesmente tem um caderno e uma caneta na mão. Lembrou de alguma coisa? Anota rápido, retome a sua oração e continue. Não permita que as distrações da vida e que o inimigo das almas tire você daquele momento especial de comunicação com Deus. Deus não se ofende. Ele se ofende de você muitas vezes tentar fingir que aquilo não está na sua cabeça, como se Deus não soubesse. Então você tenta fingir isso, no fim você não ora direito e ainda fica preocupado com uma outra coisa ao invés de dedicar o seu tempo ao soberano e rei dos reis. E isso é uma ofensa a Deus, porque você tira Deus do primeiro lugar e coloca ele em segundo lugar. Quando você, de repente, faz essa técnica, igual eu estou dizendo para vocês, anota rápido e volta, significa o seguinte, neste tempo, mais do que nunca, além de toda a minha vida, neste tempo de oração, Deus está em primeiro lugar e eu não vou deixar que nada atrapalhe o meu momento com Ele. E aí você pode usar isso facilmente. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não se ofende com quase nada que vocês aprenderam na igreja. Deus não se ofende se você está de olho aberto. Deus não se ofende se de repente você falar uma gíria, se é o seu jeito natural de falar. É claro, alguém pode dizer para mim, mas pastor, com Deus eu tenho que falar com reverência. O que é reverência? Me ajuda aí, o que é reverência? Vamos lá, fala para mim. Eu acabei de afirmar para vocês que mesmo que você fale uma gíria, Deus não se ofende. Mas eu sei que vocês aprenderam que você precisa ter reverência. O que é reverência? Respeito. Respeito. Resume bastante o que é reverência. Respeito. Agora, quando eu falo uma gíria, porque é o meu jeito de falar, significa que eu não tenho respeito pela outra pessoa? Sim ou não? Pode balançar a cabeça para não ter que acionar o microfone. É sim ou é não? Claro que não, gente. A gente conversa o dia todo com pessoas que nós também respeitamos.
E às vezes você fala uma gíria, dependendo da palavra, obviamente. Estou falando gíria é uma maneira de falar. Infelizmente, no nosso país, ou felizmente, também tem um jeito do povo de falar. E algumas pessoas, pelo baixo nível educacional, não conseguem falar um português 100% correto. Deus não se ofende com isso. Você sabe onde é que falta reverência a Deus? Quando você está com pecado na sua vida, quando você está com pecados no seu coração, quando você está orando falsamente. Aí você perde a reverência. O problema é que nós nos acostumamos das regrinhas e aprendemos reverência da igreja. Na igreja é uma reverência pública. A reverência pública é uma coisa, porque as pessoas estão te olhando. Mas você e Deus, não, queridos. O que ofende a Deus é a hipocrisia. O que ofende a Deus é você fingir que está orando. Lembra aquela história que eu sempre falo com vocês de pegar na hora da refeição, assim, eu vou orar a Deus. Aí você chega lá, Senhor, muito obrigado pelo alimento. Mas na verdade você só orou porque alguém te ensinou, e não porque realmente você está agradecendo, e não porque realmente você reconhece que Deus te deu o alimento. Quando você está com pecados escondidos, e para quem prestou atenção no que eu preguei domingo à noite, sobre quem você teme e te controla, foi exatamente o que eu coloquei para vocês. Eu continuo cometendo pecado, mas qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a igreja não descubra, que as pessoas não descubram. Isso é falta de referência, porque é falta de temor a Deus. Eu continuo pecando e fazendo um monte de coisa errada desde que eu não seja pego. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz para nós que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas muito mais do que isso. Salmo 139 diz que antes que o pensamento chegue à sua mente, Deus já sabe. Você está enganando quem? A falta de reverência a Deus é tentar enganá-lo. E eu vou falar uma palavra, de uma certa forma pode até ofender. É burrice. É burrice. Se eu tenho um Deus soberano, aliás, não é só burrice, é o fato de você não saber quem é Deus. Você tem um Deus soberano, ele sabe o que passa no seu coração e o que passa na sua mente. Você está mentindo para quem? Para você mesmo, e não para Deus. Então, ter reverência a Deus é você entender quem ele é, conhecê-lo e ter respeito por ele. Ter respeito por ele, você não vai inventar lorota, você vai orar a ele sabendo que ele já sabe todas as coisas. Oração tem mais a ver conosco do que com Deus. Tem a ver com a gente ter comunicação com Deus. Ele já sabe todas as coisas, mas ele quer que nós tenhamos comunicação. E esta é a palavra que, se você aprendeu oração de outra forma, essa é a palavra que eu gostaria que você gravasse. Oração é uma comunicação. Comunicação entre duas pessoas. Oração não pode ser monólogo. Oração não pode ser uma regrinha. Oração não pode ser um cumprimento de um dever. Oração é comunicar. Comunicação é uma via de mão dupla. Agora, há uma forma de comunicar com Deus. Eu costumo orientar muito parecido com o que está no livro de vocês. Primeira parte da oração seria louvor e ações de graças. Tá? Salmo 100, versos 4 e 5. Leia para mim, Anne. Peraí, tá abrindo aqui. Salmo 100? Salmo 100, versos 4 e 5. 4 e 5. Ok. Peraí. Vamos lá. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Salmo já disse que quando você... o salmista está dizendo que quando você chegasse no templo, você já deveria chegar com ações de graças, rendendo ações de graças. Então, nós estamos falando que nós devemos nos dirigir a Deus e iniciar a nossa oração com louvor e ações de graças.
Esclis, fala pra gente assim, o que é louvor? Louvor Esclis, a é gente quer ver seu rosto. Por que você tá sem vídeo? a minha câmera não quer funcionar, não. Meu telefone tá doido. Então tá Eu bom, vou então ter que vamos dar sua desligar ele voz pra mesmo. funcionar. Pra mim, louvor é quando você adora o Senhor através da música. Não necessariamente precisa ser a música, mas quando você adora o Senhor de todo o seu coração. Existe outra forma de adorar que não seja de todo o seu coração? Com as minhas atitudes, Não, ações. existe a adoração falsa. Suas atitudes, suas ações, elas apenas refletem sua adoração. Eu estou só implicando com você, Esclis. Vamos lá. Novidade, né? Eliane, o que é louvor? Que falou. Você falou. Não, fala Júlia, porque não vale o que Esclis falou. O que é louvor, Júlia? O senhor já deu a resposta, louvar a Deus de todo o coração. Não tem mais louvar o a que Deus de todo dizer. o coração é um ato. Eu quero saber o que é. Como é que você vai louvar a Deus de todo o coração sem saber o que é louvor? Vocês precisam me dizer o que é louvor. Fala, Rogério, o que é louvor? Eu acho que elogiar, engrandecer, acho que nesse sentido, sim. Eu acho Não acha, algo não, assim. tenha certeza. Eu tenho certeza que é você. Louvor é sim elogiar. Louvor é você destacar quem é a pessoa e suas qualidades. Isso é louvar. Por exemplo, quando você bate palmas, quando a pessoa termina a apresentação, você está louvando. Você está fazendo isso. Lógico que aqui a gente está falando de um louvor a Deus. Mas louvar é elogiar, é tecer elogios sobre as características da pessoa. Música nem sempre é louvor. Na verdade, não existe num momento do culto, momento de louvor e momento de adoração. Adoração e louvor tem que fazer parte da sua vida. E todo culto é adoração e louvor. Existe um momento de cântico. Então, música não é louvar. Existem muitas músicas que não são louvor. Tanto é que a gente vive implicando com a Esca, falando com ela, para com esse negócio de vamos cantar mais um louvor, porque tem música que você canta que não é louvor. Entendeu? Tem música que você canta que ela não foi escrita, inclusive, como um louvor. Ela foi escrita de uma outra forma. Agora eu entendi o motivo da implicância. Porque o louvar é o elogiar. Por exemplo, quando você começa chamando Deus de tu és grande, tu és o poderoso, tu és aquele que formou todas as coisas, eu estou louvando a Deus por quem Ele é. Eu elogio as coisas que Ele faz. Agora, é louvor e ações de graças. Qual a diferença entre os dois? Yane, conta pra gente a diferença entre louvor e ação de graças. Me ajuda, Laiane. Liga o microfone, Laiane. Eu estava entendendo que era Eliane, não a Laiane. Eu fiquei com cara de paisagem. Me ajuda aí, Laiane. O que é louvor, o que é ação de graça? Qual a diferença entre os dois? Ação de graças é agradecer, ter gratidão ao Senhor por algo. E o louvar é enaltecer, é adorar. É isso, outro nível de adoração essa mulher aí. Vocês têm que aprender esse negócio, velho. Larissa, me ajuda, Larissa, que está com essa cara analítica, assim, pensativa. Quando que realmente eu consigo fazer ações de graças dentro do que a Laiane explicou? Se ações de graças é agradecer, o que eu preciso para verdadeiramente agradecer? Quando eu faço um agradecimento verdadeiro? Pense num ser humano que vai facilitar para você pensar em Deus. Quando que você agradece de verdade a alguém? Expressão. Sim, você usa uma expressão de agradecimento. Por exemplo, eu viro para você e falo assim: ô Larissa, muito obrigado. O que tem que acontecer para que eu diga isso para você?
Uma coisa, então. Que coisa? Uai, não sei. É, vocês vão aprender que eu vou levar vocês à base. Se vocês aprenderem a base, fazer as coisas fica mais fácil. Então, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vamos lá. Você chega para uma pessoa na rua e fala assim, olha para a pessoa do nada, que você nem conhece, assim, muito obrigado. Tudo. Tá. Não faz isso. Você só fala obrigado quando você verdadeiramente reconhece que uma pessoa fez algo. Então, para Deus não é diferente. Eu só posso agradecer a Deus, ou eu só agradeço de verdade, quando eu enxergo, quando eu reconheço que Deus fez algo de verdade. Senão, é conversa fiada, é apenas porque a gente aprendeu o que tem que fazer. Então, aquele negócio, Deus, obrigado por tudo, obrigado por tudo. Esse Deus, obrigado por tudo, não existe, queridos. Você tem que ter certeza que Deus fez alguma coisa para que você possa realmente dizer obrigado. Fala, Thaís. Parece criança quando você fala assim, já falou obrigado pro tio? É. Já falou obrigado pro fulano? Já falou isso aqui? Porque a criança ela não reconheceu, ela ainda não entendeu que aquela pessoa fez algo por ela. Então ela faz porque você mandou. Não porque realmente ela reconhece. Nós já não somos tão crianças. Nós temos que reconhecer aquilo que Deus faz. Então, gratidão, entrar a Deus com gratidão só acontece de verdade. Não é porque você está falando. Acontece de verdade quando você está falando algo que você reconhece de verdade. Então, vamos voltar de novo a uma coisa que a maioria de todo mundo, né, muita gente faz porque aprendeu. Eu tenho que agradecer pelo alimento no meu almoço. Você só agradece de verdade se você tem certeza e dentro de você você sabe, eu só estou comendo este prato de comida porque Deus me deu ele, me dando um trabalho, me dando saúde, me dando isso, me dando aquilo. Do contrário, eu estou cumprindo o ritual que não tem significado nenhum. Eu estou apenas cumprindo o ritual que alguém me ensinou. Isso serve para qualquer hora que você estiver fazendo um agradecimento a Deus. Então, louvar e agradecer a Deus depende. Louvar depende de você conhecer a Deus. Você não consegue louvar a Deus se não reconhecer quem Ele é e o que Ele faz. Porque é um elogio falso. Vou aproveitar que o pastor que escreveu o livro ele usou o casamento como exemplo. Se eu chego para a Thaís e faço um elogio falso, você acha que ela vai ficar feliz? Não, porque ela sabe que eu estou fazendo um elogio falso. Quando alguém te elogia e você sabe que é falso, você não fica feliz, você não recebe aquele elogio. Você acha mesmo que Deus está recebendo o seu louvor falso? O Deus que conhece dentro de nós e conhece a nossa mente, você acha que Ele está recebendo o seu louvor falso? Não. Então como é que eu faço um louvor verdadeiro? Quando eu conheço melhor quem Deus é. Quando você lê Salmos, principalmente nas orações, você percebe como o salmista reconhecia as coisas de Deus. Ele fala de um Deus que ele procura conhecer. Como é que eu conheço a Deus? Principalmente através da palavra dele e através de observar as coisas que ele faz. Essas são as questões. O mesmo acontece com ações de graças. Ações de graças você só vai conseguir fazer se você realmente reconhecer aquilo que Deus faz. Então eu orei pela cura, por exemplo. Larissa já passou na faculdade, né, Larissa? Já está estudando. E aí, de repente, ela orou, pediu a Deus lá, Deus me dá uma condição de entrar na faculdade. Eu estudei, mas eu estou com medo e tal, fez a prova. Ela sabia que se Deus não tivesse tocado no coração dela e ajudado ela, realmente ela não teria passado. Então ela pode dizer o quê? Muito obrigado, porque quando eu precisei passar na minha prova, o Senhor me ajudou. O Senhor me fez lembrar das coisas, eu estava muito nervosa. Muito obrigado, porque eu lembro como o Senhor acalmou meu coração e me ajudou a fazer isso. Eu tenho que falar daquilo que eu tenho certeza. Se vocês começarem a exercitar a gratidão do jeito que é, a oração de vocês vai mudar. Não exerça gratidão só porque alguém te diz que tem que dizer obrigado, Jesus. Exerça a gratidão daquilo que você tem certeza que Deus fez. Porque isso é gratidão verdadeira. Isso é gratidão real. Mas sabe o que a gratidão faz no coração da gente? E o porquê que ela é tão importante? Deus não precisa do seu louvor e da sua gratidão. Precisar, ele não precisa, não. Ele vai continuar sendo Deus.
mesmo que você nunca o louve, nunca o adore, nunca seja grato. Ele continua lá. Só que quando você louva a Deus, você louva a Deus por quem Ele é, você está lembrando quem? De quem Ele é? A si mesmo. Você começa a prestar atenção com quem você está falando. Quando você agradece a Deus, a gratidão, ela renova a sua fé. Por quê? Porque o Deus que eu pedi algo que eu estava precisando e que me respondeu, é o mesmo Deus que eu posso agora pedir alguma coisa de novo, porque ele permanece com o mesmo poder. A gratidão renova a nossa própria fé. Porque ela nos lembra que eu não estou falando com o vento. Ela nos lembra que eu não estou falando com uma fumaça. Ela me lembra que eu estou falando com um ser que me ouve e que responde. E que tem o poder de fazer, caso ele queira, aquilo que eu estou pedindo. Então a gratidão renova a nossa própria fé. Ela muda a nossa própria oração. Se você inicia a sua oração como os salmistas normalmente iniciavam, louvando a Deus por quem Ele é e agradecendo as coisas, mas a gratidão verdadeira, como eu estou explicando para vocês, ou seja, vendo e falando daquilo que você tem certeza. Por isso também que eu volto a repetir para vocês da importância de vocês terem um caderno de oração e aprenderem que vocês não precisam ficar de olho fechado, mas vocês podem ter um caderno de oração. Se você está orando a Deus e anota que está orando a Deus por algo, quando Deus te responde, você vai lá no caderno e marca que Deus te respondeu. Quando você estiver no momento de gratidão, você será lembrado de que você está orando para alguém que ouve e responde. Então a gratidão renovará a sua fé, ao invés de muita gente que está na igreja e ora para o vento. Não tem uma oração poderosa, por quê? Porque não tem certeza se Deus responde mesmo. Faz apenas porque alguém ensinou e porque todo domingo está na igreja. Isso não é orar. Orar é uma comunicação verdadeira. É uma comunicação que precisa ser real. E isso porque nós somos só no primeiro ponto. Louvar e agradecer. Eu desafio vocês, hoje, comecem hoje, a mudar a forma como vocês oram, a louvar de verdade e a agradecer de verdade. E se precisar de dicas depois, é só me mandar uma mensagem que eu ajudo vocês com dicas de como fazer. Dou uma primeira. Leia bastante o livro de Salmos. As orações nos Salmos são maravilhosas para você perceber o que é louvar e o que é agradecer. E vocês vão perceber que a oração de vocês vai começar a ficar diferente. E faz como eu disse, quando você estiver na sua oração, no seu quarto, e que ninguém vai te atrapalhar, abre os seus olhos e converse com Deus. Você pode fechar os olhos se quiser, tá? Mas não feche os olhos apenas porque alguém te ensinou. Pode escrever o que você vai conversar com Deus. Eu tive a oportunidade de ler o livro de um pastor chamado Bill Hybels. É um pastor de uma igreja americana enorme e tal. E ele conta que ele tem muita dificuldade de se expressar, então ele é melhor de escrever. O que Hybels faz? Ele geralmente escreve a oração e no momento de oração ele lê para Deus a oração. Por quê? Porque essa é a forma como ele consegue se expressar melhor e se comunicar melhor. Aí você pensa, isso funciona? Lógico, Deus não se ofende. É o que eu estou dizendo para vocês, Deus não se ofende. A gente inventou uma forma e acha que tem que ser só daquele jeito. Não, queridos. O que Deus requer de nós é verdadeira fé. Lembra do que diz Hebreus capítulo 11, verso 6? Acho que é isso. Me ajuda aí, Laiane. Hebreus 11, 6. Laiane, está me ouvindo? Tá. É o vídeo que tá travando. Liguei. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês entendem o que diz o verso? Você precisa ter certeza que Deus existe, que há um ser ali. Por isso que eu estou explicando tanto para vocês sobre louvor e gratidão. Você precisa ter certeza que ele existe, não só que ele existe. O recompensa ali é a mesma coisa que dizer que ele responde àqueles que o buscam. Que ele é um ser vivo. Se você não tiver essa certeza, você não está orando.
Você está cumprindo um ritual que alguém te ensinou para um ser que você nem conhece. E está fazendo isso apenas porque alguém mandou. Ou desde criança, porque eles que cresceram na igreja, a mamãe e o papai mandavam fazer. Você precisa crer verdadeiramente que Deus está ali. Precisa crer que Ele é um ser pensante. Que Ele te ouve e que Ele te responde. Isso é comunicação. Você não se comunica com um pedaço de pau. Você não se comunica com uma estátua. Você se comunica com alguém que é vivo. Nem que seja o cachorro, que tem gente que se comunica com o cachorro. Mas ele é um ser vivo. Imagine que você vai pegar uma caneta e vai orar para a caneta. É sério. Quando você não se comunica com Deus da forma correta, é a mesma coisa que você orar para a caneta. Ou pegar o retrato de alguém, colocar lá e começar a orar para aquele retrato. Não faz diferença. Bom, segunda coisa importante é aprender a ouvir. E aqui é um problema. Aí eu quero um testemunho de vocês. Quem de vocês já ouviu Deus? Quem de vocês, quando ora, ouve Deus? Ninguém ouve Deus? Caraca, que oração é essa? Assim, é porque eu ia responder, mas como se fosse assim, quem quando ora ouve? Eu não toda vez, não. Ué, oração é uma comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla. Mas às vezes você conversa até com uma pessoa e naquela hora ele não fala nada, ele fica quieto, vai falar depois. Saiu bem, saiu bem. Mas e aí? Vocês estão realmente ouvindo a voz de Deus? Conseguem reconhecer a voz de Deus? Quais são as formas que vocês ouvem Deus? Lendo a Bíblia. Pelas circunstâncias. Quando acontece alguma coisa também que a gente pediu, e aí aquilo acontece de um jeito que você sozinho não conseguiria, que se desenrola, com certeza estou ouvindo. Entendi. Vamos lá. Salmo 91, verso 15. Abre aí para mim, Júlia. Jeremias 33, 3. Abre aí, Eliane. Salmo 46, verso 10. Deixa aberto aí, Rogério. Salmo 91, 15 vai ser a Júlia. Jeremias 33, 3 a Eliane. Salmo 46, 10. O Rogério deixa aberto lá. Júlia, você pode começar. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Jeremias 33, 10? Não, só um minuto. E de quem está dizendo esse salmo, gente? Que a Júlia leu. Deus falando, né? Tá, mas ele está falando de quem? Lê de novo, Júlia. 91, cadê? 91, 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. De quem o salmo fala? De mim? Ele fala de Deus respondendo o salmista, né? Falando que quando o salmista clamar, ele ouvirá o clamor do salmista e o ajudará. Teologicamente também ele fala de Jesus, mas não apenas isso que eu quero de vocês, não. Vamos lá, vamos aprender. Isso aí que o Rogério falou mesmo, a Bíblia está dizendo, e é que serve o que você falou, de certa forma serve para nós, que é o que a Bíblia está falando. O texto está dizendo que aquela pessoa que vai clamar a Deus, Deus vai ouvir e vai responder. Ok? Bom, só que eu já ensinei para vocês, e vou repetir, que tudo na Bíblia tem uma condicionante. Por isso que aquela história de abrir caixinha de promessa e ficar repetindo promessa de Deus não funciona. Porque normalmente na caixinha de promessa, desses negócios, as pessoas só pegam a parte da Bíblia que interessa, que é a promessa de Deus. Mas toda a promessa de Deus tem uma condicionante. A condicionante de Deus te responder, de Deus fazer um monte de coisa no Salmo 91, está no primeiro verso. Lê pra gente, Júlia, Salmo 91, 1.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então o que o texto diz para a gente? O texto começa dizendo que tudo que vai estar escrito no Salmo está escrito para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. E o texto já começa dizendo desde o Salmo 1, esta pessoa pode dizer: Tu és o meu Deus em quem me refugio. E tudo que vem depois está se referindo àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Uma pessoa que não tem Jesus, e aí já vou avisar vocês, não importa se é membro da igreja ou não, se não tem Jesus, se não habita no esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91 não vale nada, é só um texto. É só um texto. E é por isso que eu estou ensinando para vocês, e faço essas perguntas, vocês ficam meio assim, de levar vocês à base das coisas. Vocês precisam conhecer Deus, não o pastor. Eu poderia mandar um monte de coisa em vocês, mas vocês jamais saberiam quem é Deus. Então, quando a gente entende isso na Bíblia, você começa a entender quem é Deus. Começa a se relacionar com Deus. A oração é a forma de você ter comunicação com Deus. Então, o texto é claro ao dizer que toda essa promessa de resposta é uma promessa de resposta àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ok? Deus também, falando ao profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, ele diz sobre resposta. Fala aí, Eliane. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Estou pegando esse texto fora de contexto, já pegando só ele mesmo, mas, de novo, se vocês querem entender melhor o texto, é porque para a gente aqui, para ir mais rápido, eu só peguei 33:3. Mas leiam o capítulo para entender para quem Deus está dizendo. Então, Deus estava falando para o profeta que quando invocasse, ele responde. Serve para a gente porque é uma constante bíblica de que aquele que invoca a Deus, e aí naquele texto que Anne leu para a gente de Hebreus 11:6, aquele que invoca com fé, aquele que invoca sabendo que Deus existe, sabendo que ele realmente responde, esta pessoa Deus responde de verdade. E ao longo da Bíblia a gente vai ver Deus respondendo àqueles que o invocam verdadeiramente. Agora, como é que eu vou ouvir essa resposta? Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra, mas o Salmo 46:10 nos traz uma coisa muito interessante. Fala aí, Rogério. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse texto, como o Salmo 89, ele traz para a gente uma coisa. Fique menos atribulado com a mente. Solicitude. Aquietar a sua mente e aquietar o seu coração. Se você estiver com a mente cheia de coisas e não sei o que, pensando um monte de coisa que eu tenho que resolver, isso, tenho que resolver aquilo, você não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Solicitude ou ter momentos de solidão, você e Deus, ter um momento de aquietar a sua mente. Mas eu tenho que resolver um monte de coisa. Não importa. O que Deus está dizendo é: aquieta-se, acalme-se, gaste mais tempo me ouvindo, porque eu sou Deus e eu resolvo o que tiver que resolver. E nos tempos modernos, uma das coisas que a gente menos tem feito é parar para ouvir a voz de Deus. É parar para ouvir a Deus, é realmente ter relacionamento com Ele. Gente, a grande questão é que oração é uma via de mão dupla. E se não está sendo uma via de mão dupla na sua vida, você não está orando corretamente. Agora, é óbvio, a principal meio de resposta, seja de forma direta ou de forma indireta, chama-se Bíblia Sagrada. Mesmo quando você ouve a resposta de Deus através das circunstâncias ou quando ele usa alguém para falar, a Bíblia é a base que você tem para isso. Para que você tenha certeza que algo provém ou não provém de Deus. Não importa que as pessoas usem as palavras mágicas, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer, que muita gente usa apenas como palavra mágica, sem temor e tremor no coração. Porque, na verdade, não conhecem a Deus e são falsos profetas. Tudo tem uma base para que a gente tenha a solidez de saber o que vem e o que não vem de Deus. Eu costumo usar como exemplo quando eu assisti o filme chamado Joana d'Arc. Tem uma cena de Joana d'Arc que me fez entender melhor essa parte.
É uma cena já no final da vida de Joana, ela está presa na cadeia, ela tem um encontro com um ser que aparentemente é Satanás, alguma coisa assim. E no filme eles retratam isso, e num dado momento Joana vira para esse ser e diz assim, mas eu vi os sinais de Deus. E aí o ser diz, que sinais? Ela, por exemplo, eu vi quando a espada que ele mandou para mim. Ele, espada. É uma espada que Joana tinha encontrado e que ela usou através das batalhas, né? E ele diz assim, bom, aquela espada poderia ter acontecido isso. Aí eles fazem tipo um flashback. Uns caras estão andando a cavalo, aí na trepidação da estrada, a espada cai, né? Várias espadas, uma cai. Ele diz assim, podia também ter acontecido isso. 2 homens estavam lutando e um desarmou o outro, a espada dele caiu. Aí esse ser vira e fala assim, mas você preferiu acreditar nisso aqui. Aí imagina a cena, tem um campo, aí as nuvens se abrem, vem aquele raio de sol e uma espada vem descendo devagar e repousa sobre a grama. E aí o ser diz para ela, você que quis acreditar nisso. Quando você não tem uma base, você acredita no que você quiser. E muitas vezes você inventa que Deus disse tal coisa. Deus disse isso, Deus disse aquilo. Eu vi os sinais de Deus. Será que viu? Será que é Ele falando? Você precisa se questionar. E a única coisa segura que nós temos para saber se algo provém ou não provém de Deus é a Bíblia Sagrada. Por isso que eu vivo repetindo e falando com vocês da importância de vocês aprenderem mais da Bíblia Sagrada. E é por isso que Jesus, ao responder um determinado questionamento registrado em Mateus 22, ele responde dizendo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você precisa conhecer Deus em sua prática no dia a dia, mas precisa conhecer Deus através das Escrituras também, porque são elas que vão dar testemunho de Cristo e são elas que vão nos mostrar qual é o sinal que provém de Deus e qual é o sinal que não provém de Deus. E é por isso que na nossa igreja a gente não faz aquele espetáculo fazendo luzes e emocionalismo para que vocês achem que Deus está falando através daquela forma. Assim como é por isso que muitas vezes eu prego uma mensagem e às vezes uma pessoa chega para mim e diz assim, nossa, pastor, o senhor pregou para mim. Passa um pouquinho, uma outra pessoa encosta, nossa, pastor, o senhor sabia o que eu estou passando? O senhor pregou para mim. Aí passa uma outra pessoa e diz assim, nossa, falou toda a minha vida. E eu não sei nada do que nenhum dos 3 está acontecendo. Deus sabe, Deus fala e fala através da palavra dele. Então nós temos que ter temor e tremor no coração através da palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Pergunte a Bíblia. Pergunte a Bíblia como? Lembra que eu falo com vocês de vocês lerem a Bíblia pouco a pouco? Então, cada momento devocional que vocês têm, não deixa para procurar a Bíblia através do horóscopo gospel, não. Lembra do horóscopo gospel? Senhor, fala comigo. Abri. Não deixa a sua vida chegar nesse tipo de ponto em que você começa a buscar qualquer coisa, porque você vira presa fácil para falsos profetas, para falsas profetisas. Leia a Bíblia de forma constante e leia de verdade. Tire um tempo realmente por dia para você estudar. Pegue pedaços pequenos da Bíblia. Leia aquele pedaço, aquela história. Eu estou lá no Novo Testamento. Eu leio uma história, às vezes é um capítulo completo, às vezes é só metade do capítulo. E pergunte, o que está acontecendo nessa história? O que Deus quer falar? Como que está falando? Quais são os aprendizados? Qual é o aprendizado valioso? Tem um caderno na mão, anote aquilo que você está aprendendo. Tudo isso através de oração. Peça ao Espírito Santo. Um texto que me impactou e mudou a minha vida, um dos textos bíblicos que mudaram a minha vida, é Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, onde Tiago diz pra gente, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um canto a outro. Eu passei muito tempo na minha vida apenas orando a Deus que Ele me desse entendimento acerca da palavra dEle. Às vezes eu me assusto quando Ele me faz entender coisas que eu não sei como entendi. Mas cada vez que você for abrir a sua Bíblia, no seu quarto em secreto, no seu momento de oração, não abra a Bíblia levianamente. Ela é a palavra sagrada de Deus. Ore para que o Espírito Santo fale no seu coração.
peça a Ele que não permita que, às vezes, a tribulação do seu coração, seus problemas, façam com que você queira entender do seu jeito. Mas peça a Ele que passe por cima dos seus próprios sentimentos e faça você entender o que Ele quer que você entenda. Que fale ao seu coração. Anote seus aprendizados. Estude o texto. Pergunte o que tem no texto. Entenda o que tem no texto. Quais são os princípios eternos da Escritura. Porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer com que você aprenda. Deus vai te responder, às vezes através das circunstâncias, às vezes através de alguém, às vezes através de uma mensagem, às vezes Ele vai trazer um versículo bíblico na sua cabeça, mas no fim, tudo isso só vai ser verídico se você tiver segurança bíblica de que aquilo que Deus falou com você, a Bíblia confirma de que é Deus falando. Mas isso não dá para a gente aprofundar agora, não. A gente pode fazer isso num outro estudo. Aqui eu só estou falando sobre oração. Mas esse estudo da Bíblia e a Bíblia faz parte do momento de oração para que você tenha comunicação real com Deus. Ok? Outra coisa importante é seja constante. Gente, não existe um relacionamento íntimo que não tenha constância. Laiane é casada. Eliane também. Eliane não pode dizer que ela tem um relacionamento realmente íntimo com Elton. Vocês sabem por quê? Eliane, quanto tempo você está casada? 20 dias. Laiane, quanto tempo você está casada? 10 anos. A Laiane, provavelmente o Everton aparecer em casa, pela cara que ele chegar, ela já sabe se aconteceu um problema ou não na Câmara. Ou a cara que ela chega, o Everton já sabe se ele pode brincar alguma coisa ou se é melhor ele ir mais devagar, dar um abraço, fazer aquela comidinha gostosa, deixar ela aliviada do que aconteceu no hospital antes de conversar. Não é não? 10 anos de casamento. A Eliane ainda vai tomar muita pancada, o Elton vai tomar mais que ela, porque ela é mais nervosa. A Eliane ainda tem muita pancada para tomar, para que aprenda os jeitos do Elton, e o Elton tem muita pancada para tomar, para que aprenda o jeito da Eliane. Por exemplo, Everaldo, você está quantos anos casado? Só 30 anos. Só 30. Então você imagina, no caso do Everaldo, gente, Mara tocou no portão para abrir, pelo jeito que ela abriu, ele já corre, porque ele sabe que aquele não é um bom dia. Antes de chegar, pastor. Antes de chegar no portão, ele já sente que o clima está pesado. 30 anos não são 30 dias. Entendem? Por que isso acontece? Porque o relacionamento se torna íntimo com a constância, com o tempo. Então me fala, se você quase não ora, e orar do jeito que eu estou ensinando para vocês, orar do jeito certo, orar de verdade. Se você quase não ora a Deus, se você não conversa com Deus, se você não está com Ele, você espera ter relacionamento íntimo como? Tem crente que praticamente só ora quando está na reunião da igreja. No dia a dia nem sabe o que é orar. Como é que você vai me dizer que você vai ser íntimo de Deus? Pastor Billy Graham, né, falecido pastor Billy Graham, ele fala uma coisa muito interessante. Tem uma frase dele que ele diz assim: entre no seu quarto, feche a porta e ore. Ore e ore. E só pare de orar quando você e Deus forem íntimos. A constância é muito importante. E aí você vai entender melhor, por exemplo, o que nos diz 1 Tessalonicenses 5,17. Laricinha, ajuda a gente aí. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orem continuamente. Orai sem cessar. Larissa, abre um outro texto, por favor. Agora vai lá para Hebreus, capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, 16. Larissa, aciona o seu microfone de novo.
Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então vamos lá. Os dois textos mostram algumas coisas. Em 1 Tessalonicenses, fala da importância da constância. Orar continuamente. É conversar continuamente com Deus. É manter a comunicação com Deus aberta. Não importa se você está lá no momento mais difícil de um super doente lá no hospital, né, Laiane, que chega desesperado e tudo mais. Não importa se você está lá na ação social como o Everaldo, que às vezes recebe pessoas que chegam lá desesperadas ou que criam confusões e ele tem que se resolver. Não importa se você está lá com a Eliane na empresa dela ou na farmácia onde está a Iane. Não importa se está na faculdade com os meninos. Não importa onde você está. Seu coração precisa ter uma comunicação aberta com Deus o tempo todo. O tempo todo. Ela não é simples, não vai dar para explicar muito isso aqui agora. Mas é importante que você tem que estar em atitude de oração, em constante oração. Mas é muito importante que você tenha o seu momento a sós com Deus. Então, a constância de oração no dia não tira de você a importância de ser o seu momento com Deus. Eu vou tentar usar isso de novo em termos de casamento. Apesar do trabalho fora, a Laiane e o Everton são casados, eles se veem várias vezes ao longo do dia. Ok? Ou pelo menos quando chega de noite. Mas não basta a Laiane e o Everton apenas se veem. Não basta isso. Você já pensou eles se verem direto? Estão ali dentro de casa, comem juntos, mas já pensou, Laiane, a vida que vocês não conversassem? Como é que seria o casamento de vocês? Se vocês chegam, vocês entram, vocês saem, vocês estão juntos, vocês vão à festa, vocês fazem um monte de coisa, mas não conversam com o outro. Não estão dispostos a ouvir um ao outro. Sabe o que acontece com um casamento desse? Ele acaba. Ele morre. Ele não existe. Alguns mantêm ele porque não querem que a sociedade saiba que ele acabou, mas dentro de casa não tem casamento. E eu vou dizer para vocês, nós temos uma alta taxa de divórcio. Quando você estuda melhor o fim dos casamentos, você descobre que por mais que muita gente diga inicialmente que o problema era dinheiro, outros dizem que o problema era incompatibilidade de gêneros, outro diz que o problema é não sei o quê, a maior parte dos problemas está no diálogo. Diálogo. Saber falar e saber ouvir, conhecer um ao outro, intimidade. Grandes problemas na vida dos cristãos é a falta de intimidade com Deus. Intimidade só se adquire mantendo comunicação. Eu usei casamento, mas serve para sua amizade, por exemplo. Se você tem um amigo ou uma amiga, te conhece, se vocês conseguem manter comunicação, porque é ela que cria intimidade. Senão não tem intimidade. Com Deus não é diferente. Se vocês querem ter verdadeiramente uma vida com Deus, não é diferente. Eu tive a oportunidade, eu participo de uma mentoria de pastor online toda a terça-feira. Estou tendo a oportunidade de ouvir homens de Deus de vários lugares diferentes. Mulheres de Deus também. Nessa terça-feira a gente teve a palestra do pastor Cezinha. Ele é de Laranjeiras do Sul. É um nome mais ou menos assim a cidade. Eu sei que ela fica ali próximo de Curitiba e tal, lá no Paraná. É uma cidade parecida com a nossa, mais ou menos 30 mil habitantes. Ele estava falando que 6 mil na parte rural da cidade, 22 mil na cidade mesmo, no centro. A igreja onde ele pastoreia hoje tem por volta de 6 mil membros. E eu confesso para vocês que, como eu tinha que preparar a oração para conversar com vocês, o testemunho do pastor Cezinha me fez falar, cara, preciso rever alguns conceitos do meu ministério. O Cezinha estava contando o seguinte, eles têm uma sala de oração na igreja. E todos os pastores da igreja, né, ele tem vários auxiliares, além dos pastores que estão nas igrejas que eles estão plantando, ele tem alguns auxiliares. E eles são proibidos de atender os membros da igreja de manhã, a não ser que seja uma urgência. Na parte da manhã, das 6:30 da manhã ao meio-dia, todos os pastores vão para a sala de oração. Vários pastores já foram visitar o pastor Cezinha para poder aprender o que ele está fazendo para ter 6 mil membros. E ele conta que toda vez que o pessoal vai lá, ele bota o pessoal durante uns 2 dias para orar, até que a pessoa finalmente entende que não é uma técnica, que não é um método,
é mais de Deus e menos do fazer. É mais de buscar a Deus e menos do fazer. Ele estava contando para a gente que teve uns pastores de São Paulo que tiveram lá e ele fez isso com eles, com uns 2 dias, com eles só em oração e não conversava, até que os pastores falaram com ele assim: pastor, agora eu entendi. O que está acontecendo aqui é que é muito mais de Deus. Nesses 2 dias, 3 dias que eu estou com o Senhor, eu acho que eu orei mais tempo do que orei durante todo o meu tempo de ministério pastoral. O que muda a vida é você conhecer mais a Deus, é você buscar mais a Deus. E a oração é uma das principais formas. Oração que aqui, como eu disse para vocês, ela inclui a leitura da palavra. Então, o momento de oração, o momento devocional, é uma das principais formas de você manter comunicação com Deus. Por isso, nós batistas temos um ditado muito antigo que diz: muita oração, muito poder. Média oração, médio poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E por isso, muitas vezes, nós temos tido igrejas fracas. Se nós chamarmos as pessoas da nossa igreja mesmo, não vamos falar de outras igrejas, vamos falar da nossa. Se chamarmos todo mundo para uma vigília de oração, será que nós teríamos todos os membros da igreja lá, preparados para orar uma noite inteira? Não precisa responder, não. Vamos deixar isso quieto, que é melhor. Vamos terminar na última parte que eu já meio que disse no início, e agora eu vou voltar neste ponto. Ele é extremamente importante para que você decida mudar a forma de orar. Ser sincero. A palavra sincero... Oi? Antes do senhor mudar para o próximo tópico, eu posso compartilhar uma coisa? Sim. Eu era o tipo de pessoa que eu me considerava assim muito constante. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostava muito de orar. Eu ia na padaria comprar um pão e eu colocava um fone de ouvido para ninguém pensar que eu era doida e começava a conversar com Deus assim do nada. E eu lendo esse tópico de ser constante, eu percebi que eu virei uma pessoa muito inconstante, porque tem aquele dia, tem aquela semana que você quer orar todo dia, toda hora. Aí depois vem aquela semana que você ora um dia sim, um dia não. Aí depois vem aquele dia que você só vai orar na hora de dormir, entendeu? E eu tô passando por isso hoje. E eu aprendi, eu descobri que o nível que eu vou em Deus, ele também se revela a mim. Então, quanto mais eu tenho ansiedade em ver, em conhecer Jesus, em me encontrar com Ele, mais Ele vai ficar ansioso para encontrar comigo também. Então, se eu entrar para o meu quarto, eu começar a orar, eu começar a falar com Ele, eu falar: Jesus, eu te amo demais, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, faz isso, faz aquilo. Quanto mais eu tenho ansiedade em conhecer a palavra dele, mais Ele vai ficar ansioso para me conhecer também. Porque vai ser recíproco, porque eu acho que o desejo dele é esse, somos nós que não deixamos. Certo? Certo. Deixa eu só fazer uma pequena modificação na sua fala, apenas para você aprender uma coisa interessante. Não é que eu entendi o que você quis dizer. Eu vou apenas corrigir a forma de falar. Vamos lá. Você não precisa ter ansiedade para Deus ter ansiedade de conhecer, né? Porque Deus já te conhece. A palavra bíblica correta é: quanto mais fome e sede você tiver de Deus, mais Deus vai saciar, ou seja, mais Ele se revela a você, mais Ele se deixa conhecer a você. Porque te conhecer, Ele já te conhece. Mas eu entendi que você quis dizer isso, eu só estou te mostrando o jeito correto. É fome e sede de Deus. E é isso mesmo que você falou. E vou dizer uma coisa para você, para já assustar quem quiser que ficar assustado. Eu sou pastor, faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Pastor não é super poderoso, não. Eu também tenho meus momentos que parece que eu estou fugindo de Deus e não consigo orar. Eu também tenho meus momentos de baixo. Tanto que quando eu vi o testemunho do pastor Cezinha, aquilo me impactou. Porque eu fiquei assim, cara, e eu achando que eu estava orando. Eu tenho muito que melhorar. Fome e sede de Deus. Mas a verdade, sabe o que é? É que, às vezes, a gente, como aprendeu a orar errado, a gente também acaba não conseguindo manter a fome e sede de Deus e vamos baixando o nível sem perceber. Quando nós aprendemos a orar certo, quando nós aprendemos o que eu estou falando com vocês desde o início, por exemplo, louvar a Deus, não louve, que eu já estou até dentro do tópico mesmo de sinceridade, não louve a Deus levianamente. Louve a Deus conhecendo Ele. Isso significa que automaticamente você tem que estudar mais a Bíblia para você entender mais quem é Deus, você tem que meditar mais na palavra, você tem que prestar atenção no que Deus faz, para que você consiga louvá-lo pelo que Ele é de verdade e conhecê-lo cada vez mais. A segunda coisa,
Seja sincero quando você for agradecer. Então é bom você ter o registro das suas orações, igual eu falei do caderno de oração. Se vocês não souberem fazer, me lembra que eu mando para vocês um arquivo, já dando umas dicas de como vocês podem ter um caderno de oração. Ter o caderno de oração, registrar. Todo mundo já assistiu Quarto de Guerra? Todos vocês? Faz um sinal com a mão para mim, quem já assistiu Quarto de Guerra. Nem todos. Então, tarefa dessa semana. Assista um filme, no YouTube vocês vão achar ele. Assista um filme chamado Quarto de Guerra. Vocês vão entender melhor do que eu chamo de caderno de oração. Embora ela não usou caderno. Ela escolhe um local e ela bota um monte de folha. Vocês podem fazer um caderno, pode ser do jeito que ela faz, mas assistam. Vocês vão entender muito bem sobre o que eu chamo de oração. Sobre você ver a oração e quando ela é respondida, você vai lá e marca, Deus respondeu. Uma outra oração, Deus respondeu. Porque isso vai fazer, Júlia, aquilo que você colocou e que eu passo como você passa. De às vezes você baixar. Como você começa a agradecer de verdade, você começa a lembrar e aquilo vai fazer, renova a sua fé, vale a pena continuar orando. Porque você começa a ver que Deus está respondendo. Gente, eu já tive a oportunidade de ter momentos com Deus que para algumas pessoas pode parecer pequeno. Mas eu já tive a oportunidade de eu precisar ir num lugar, uma coisa importante para mim. Começar a chover e eu parar na janela e falar assim, oh Deus, o Senhor controla a chuva. Preciso que a chuva pare. O Senhor sabe que eu preciso nesse lugar. E a chuva parar. Lógico, alguns vão dizer, que nada, foi coincidência. Do jeito que você quiser entender é seu. Eu sei qual foi a minha experiência com Deus. Eu sei como foi fazer aquilo acontecer de forma automática. Ao mesmo tempo, e eu estou fazendo lá o devocional Vitória no Deserto, exatamente lembrando que há momentos que parece que você está orando a Deus, pedindo a Deus e parece que ninguém está te ouvindo. O problema pode estar dentro de mim, ou o problema pode ser que Deus realmente me colocou num deserto e aí ele demora um tempinho para responder porque tem algo que eu preciso aprender. Mas de todas as formas, se você aprender a agradecer de verdade, a fazer esse momento de oração, sendo sincero de verdade. Sabe por quê também? Se vocês aprenderem a ser sinceros de verdade com Deus, com tudo, estou falando aqui agora de louvor, de agradecimento, mas é com tudo. Se vocês forem sinceros de verdade, vai ter um dia que você vai falar assim, gente, eu tenho muita coisa para agradecer a Deus, mas das coisas que eu anotei no meu caderno, eu estou errando em algum lugar, porque parece que não está acontecendo nada novo. E até isso vai mudar, vai fazer com que você fale assim, Deus me ajuda, alguma coisa está errada, eu preciso me coçar, eu devo estar baixando o nível sem perceber. Sejam sinceros nos seus pedidos. Sejam sinceros também na hora de entregar a Deus e pedir perdão por alguma coisa. Se você fez errado, queridos, entendam. Pastor, vamos lá. Rogério, você me permite usar um exemplo que você não vai gostar, mas eu vou usar você como exemplo? Posso? Então tá bom. Imagine que o Rogério começa a ter sensações homossexuais. E aí ele tá sentindo aqueles negócios. Sabe qual é o problema? A gente fica com vergonha, a gente aprendeu a ter vergonha. Aprendeu que na igreja muitas vezes ter vergonha, porque você não sente confiança. E o que ele vai fazer? Ele vai fingir que Deus não está vendo que ele está sentindo aquilo ali. O correto é ele fazer o quê? Deus, tem algo que está acontecendo comigo que o Senhor sabe melhor do que eu. Sua palavra diz que eu não deveria fazer tal coisa. Eu entrego diante do Senhor, está acontecendo isso. Porque Deus já sabe. É Ele que precisa abrir o coração diante de Deus. Ou alguém que é casado ou está namorando e sente atração por uma outra pessoa fora do casamento. Queridos, você precisa fazer o quê? Precisa colocar diante de Deus, Senhor, me ajuda, eu estou sentindo atração por outra pessoa. Senhor, que o meu desejo seja apenas para com a minha esposa, que o meu desejo seja apenas para com o meu marido. Ou, de repente, está namorando, se bem que eu não sei se Larissa, Iane, Escles eu sei que não está namorando, porque ela já me falou. Iane, acho que também não está não, né, Iane? Ou está namorando escondido e a gente não está sabendo. Larissa também não está, não. De repente, vocês... Então, não vou mexer muito com vocês, não, porque vocês estão namorando. Vou mexer com a Júlia, que está namorando. Você está namorando, querido, sentir desejo sexual é natural? Óbvio que é. Nós somos seres humanos, a gente cresce e vai sentir isso. Eu, por exemplo, como pai, tenho que orar para Deus segurar o desejo sexual da minha filha durante muito tempo ainda.
Ela está aqui me ouvindo. Estou implicando com ela. Porque eu quero que ela demore para namorar e tudo mais. Mas vamos lá, você está namorando, você tem o desejo. Isso acontece. Então é pecado sentir o desejo ou a atração para quem você está namorando? Não. Isso acontece porque é natural. O que a gente precisa fazer então? Precisa colocar diante de Deus e pedir a Deus que nos ajude a resistir até que a gente case. Por quê? Para honrar o nome de Deus. Não por mim mesmo, mas para honrar o nome de Deus. Por isso que muita gente se assusta quando eu viro para os meninos, e às vezes eu estou falando para adolescente, quando pedem para falar de sexo. Os diáconos da igreja não deixavam eu falar de sexo não, porque viravam e falavam assim, gente, sexo é bom? Aí os meninos ficavam olhando, claro que é. Vocês não são casados, talvez não saibam, mas eu sei, e é bom sim. E a gente não tem como negar que é bom não. Por que a gente não faz? Porque honramos a palavra de Deus. Muitos pecados são bons, humanamente dizendo, claro que são. Tem um monte de coisa que a gente evita fazer, mas que traz prazer para o corpo. Mas desonra o nome de Deus. Como eu tenho Deus como meu Pai, como soberano, e eu estou aqui para honrá-lo, porque eu afirmo que Ele é o meu Senhor, então eu abro mão de algumas coisas, mesmo aquelas que eu considero boas, em termos físicos, para quê? Para honrar a Deus. Essa é a questão. Mas você precisa ser sincero. Estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que no fim Deus sabe. Seja sincero. Tem um casal de amigo meu, o Emerson e a Cris, eles namoraram 4 anos e meio. E eu estou dizendo isso para vocês porque eles não têm problema de eu dizer isso. O Emerson já tinha antes uma vida sexual ativa, apesar de ser da igreja há muito tempo, e teve que aprender a não ter. A Cris não. A Cris falou para ele assim, eu tenho uma decisão firme, aprendi com a minha mãe, de que eu vou honrar a Deus até eu subir no altar. E aí ele também teve que tomar vergonha na cara e teve que aprender a segurar a onda dele. Eles namoraram 4 anos e meio. E se eu pudesse botar eles para conversar com vocês, vocês iam ver eles contando experiências que eles passaram, de muitas vezes que eles quase chegaram lá, e como Deus foi dando a eles um livramento atrás do outro. Por quê? Porque eles tinham no coração e eles aprenderam a pedir ajuda a Deus. A dizer, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou aguentar a onda não. Eu também tenho os desejos da carne. E Deus os ajudou a chegar até onde tinha que chegar. Camisa bonita, hein, Fabrício? E Deus ajudou a chegar onde tinha que chegar. Por quê? Pela firme decisão de serem sinceros e de quererem honrar a Deus. O pecado não está naquilo que você às vezes sentiu. O pecado está em se entregar ao que é contra a palavra de Deus. Então, quando estiverem diante de Deus, a palavra sincero é sem cera, sem maquiagem, sem máscara. É buscar a Deus sem nenhum tipo de máscara, como quem você é. É uma atitude inteligente, porque você está diante de um Deus que conhece até seus pensamentos. A gente está perto do fim, mas vamos ler mais alguns textos. Laiane, ajuda a gente no Salmo 51, por favor. Rogério, ajuda a gente no Salmo 66. Júlia, ajuda a gente no Isaías 59. E Laricinha, já deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18. Salmo 51, o quê, pastor? Salmo 51, verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Laiane, você sabe em que momento da vida de Davi ele escreveu esse Salmo 51? Alguma vez já te deram esse estudo, já te ensinaram? Foi no momento do adultério, não foi? Foi depois da conversa com Natan. Quando Natan abre os olhos de Davi do que ele fez de errado, né, o adultério, o homicídio, tudo que ele tinha feito de errado, Davi escreve o Salmo 51. Então, toda vez que vocês leem o Salmo 51, é para vocês verem alguém que teve os olhos abertos do pecado que estava cometendo. E olha o que Davi escreve nesse versículo 3 que a Laiane escreveu. Ele assume suas responsabilidades. Ele admite diante de Deus. Mas Deus já sabia, foi o próprio Deus que revelou para ele que ele pecou. Mas isso mostra que Deus quer que a gente assuma, inclusive audivelmente, não é para os outros, é na nossa oração com Deus, seja sincero de dizer tudo. Tudo. Tudo, completamente.
Talvez você não confie de dizer na frente de um outro ser humano. Tenha medo do julgamento de um outro ser humano. Mas, diante de Deus, você pode dizer tranquilamente. Porque Deus já sabe. Mas quando você deixa sair... Você sabe uma das maiores tarefas que eu tenho no aconselhamento pastoral, e que muito psicólogo acaba tendo também? Ouvir. Porque quando você deixa sair, é o princípio da cura. Ser sincero com Deus é um princípio de cura. Porque você começa a deixar sair, Deus vai cuidar de você, você admite o seu próprio erro. E isso vai modificando a nossa vida. Segundo texto é Salmo 66, verso 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Oh, que coisa louca. Então, se eu tenho pecado e não confesso a Deus, não peço perdão, não deixo o pecado, mas continuo pecando e tento esconder, achando que eu estou escondendo de Deus, o que o Salmo está dizendo é que Deus para de ouvir a nossa oração. Não é que ele para de ouvir no sentido de parar. Ele simplesmente, Deus para de responder você. Sua oração, como a gente costuma brincar, não passa do teto. Não passa de até onde vai sua voz. O pecado faz como se Deus, entre aspas, ficasse surdo para com a sua oração. Então não adianta tentar esconder o pecado. Faz mal para você. Tem um outro salmo que Davi diz que por ele estar tentando guardar o pecado, é como se os ossos dele estivessem secando por dentro, se apodrecendo. Era a sensação que ele tinha. Abra o coração para Deus sem medo. Peça a Ele que te ajude, peça perdão. Lembra do que diz 1 João 2,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o momento de oração, naquele momento de confissão de pecados, ele precisa ser feito abertamente. Júlia, Salmo 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. De novo, Isaías fala a mesma coisa. Então é como se o pecado fosse abrindo um abismo entre a gente e Deus. E aí Isaías usa uma figura de linguagem. Deus escondeu o rosto. É apenas para dizer, Deus não vai te ouvir, Ele não vai te responder. Você pode clamar, Senhor, por que está dando tudo errado na minha vida? Por que as coisas não funcionam? Por que o Senhor não me ouve? Pode ser que você esteja passando um deserto. Mas pode ser que simplesmente seja pecado. E o pecado está afastando você de Deus. Você pode orar todo dia, mas se continuar com o pecado não confessado, se continuar tentando esconder, você não terá as coisas de Deus. Sabe por que muitas vezes as igrejas não crescem? Por que nós temos muitos problemas dentro da igreja? Porque muitas vezes tem um monte de pecado escondido. A minha esposa, a Thaís, não está aqui com a gente, não. Ela teve que sair porque eu caio do Theo. Thaís sempre fala que ela tem medo quando, como pastor, e há uma questão, gente, entre o pastor e Deus que é inexplicável. Eu aprendi isso até com o pastor Salvador, e eu falo, ele tem razão. Quando um pastor coloca o joelho no chão e fala, Senhor, traz à tona os pecados escondidos da tua igreja, há impureza no meio do teu povo, a gente precisa disso. Olha, o que pipoca de escândalo é um negócio... Tanto que eu, por exemplo, confesso para vocês, às vezes eu tenho medo de pedir a Deus que traga à tona os pecados escondidos. Mas eu sou obrigado muitas vezes a fazer isso. Você não precisa fazer isso antes que, às vezes, o pastor vai buscar a Deus e Deus começa a trazer a luz. É melhor que no seu quarto em secreto você confesse diante dele os pecados. Acerte sua vida com Deus, até para que você possa ter intimidade real com Ele. Seja sincero. Eu não falei muito de petição. Pode falar, Júlia. Eu tenho tido experiências muito boas, igual. Antes de confessar o pecado, eu tenho confessado a intenção. Porque quando eu confesso a intenção, eu não preciso confessar o pecado, porque, na verdade, a Bíblia fala que quando a gente confessa o pecado a Deus, nós somos perdoados. E quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados, certo? Sim. Isso. Então, eu tenho confessado a intenção primeiro, antes de confessar o pecado. É por isso que eu falei com vocês sobre vocês pedirem, por isso que eu estava explicando para vocês que tentação não é pecado. Então, eu senti vontade, isso não é pecado, isso é uma tentação. Se eu, na tentação, já peço ajuda a Deus, Senhor, eu estou indo por esse caminho, me impeça, me ajude, eu não preciso pecar para ter que ficar pedindo perdão do pecado depois. É exatamente isso que a Júlia está dizendo, tá? Eu também faço muito disso. Então, se a coisa está acontecendo, se você já está sendo tentado a algo, você para antes.
tá? Tiago 1, acho que é Tiago 1. Tiago vai dizendo que todo mundo primeiro é tentado e depois é engodado pelo pecado. É a ideia de ser abraçado, é quando você concretiza o pecado. A intenção, gente, não é pecado. Quando você sente o desejo errado, quando você sente vontade de fazer algo errado, isso faz parte da carne. Então, o que eu faço? Eu simplesmente confesso a Deus que eu estou sentindo aquilo e peço a Ele que me ajude a não pecar. Então, por favor, não deixe o seu coração encher de culpa quando você está sob tentação. Quando você peca, também não deixe encher de culpa, não. Se arrependa, peça perdão a Deus e deixe o pecado. Simples assim. Eu não falei muito sobre petição hoje. Até porque petição é uma coisa que a gente já faz muito. Mas a petição, o que eu posso dizer basicamente para vocês? Eu não vou usar todos os textos bíblicos que eu poderia usar, não. Mas eu vou ser bem direto sobre petição. Seja sincero também na petição e, inclusive, específico. O que eu chamo de específico? Jesus, no Getsêmani, ele vira para Deus e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aqui a gente aprende com Jesus duas coisas importantes: sinceridade e especificidade. Ele é sincero na hora que ele pede algo. E ele é específico, ele disse o que ele queria. E há uma terceira coisa que a gente aprende com Jesus no Getsêmani. A vontade de Deus é superior à nossa. Ele termina a oração dele sempre dizendo o quê? Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Então, eu digo o que eu penso. Vou dar um exemplo. Rogério está sem namorada, né? Eu já falei que Rogério e Anne estão precisando começar a namorar. Mas eu não disse que é um com o outro, tá vendo? Eles ficam tudo assim, Laiane, sem graça. Eu não disse que é um com o outro, eu disse que eles precisam começar a namorar. Entendeu? Fabrício lá. Mas vamos lá. O Rogério tá lá, tá sem namorada e tal, beleza, ok. Aí ele vai pedir a namorada a Deus. E aí ele diz: Senhor, eu quero uma serva tua, eu quero uma mulher fiel, eu quero uma mulher trabalhadora, eu quero uma mulher assim e tal. Uhum. De repente Deus manda para ele uma mulher que ele considera feia, mas ela é fiel, serva de Deus e trabalhadora. Ele vai querer namorar com ela? Sim ou não? Quem acha que sim, faz assim para mim. Quem acha que não, faz assim. Não vai. Porque provavelmente ele queria uma mulher bonita. Bonita no sentido dele, tá? Cada mulher tem a sua beleza. Mas bonita no sentido do que ele pensa. Aí o que ele faz? Ele pede uma coisa que não é o que ele quer de verdade. Ele está sendo sincero com Deus? Não. Vai funcionar? Claro que não. Se você quer bonita, você fala logo. Eu gostaria disso, mas seja feita a tua vontade, porque eu não sei escolher direito. Seja sincero, Senhor, eu sei que se eu escolher, eu vou escolher porcaria. Então, seja feita a sua vontade, mas eu não vou negar. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Daqui que eu tenho certeza que não ouviu foi Everaldo, Júlia, eu acho que Laiane, o restante acho que já até ouviu falar sobre isso. Quando eu decidi parar com essa vida de negócio de namorar para cá ou para lá, mas que eu tinha que casar, eu comecei a buscar Deus para alguém que eu queria casar. E eu usei exatamente o que eu estou ensinando para vocês sobre ser específico, sobre ser sincero. Então eu falei assim: Deus... Eu já ouvi, sim. Já ouviu? A Laiane já ouviu. Isso. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi a Deus foi uma mulher de olhos claros. Porque eu sempre fui apaixonado pelas mulheres de olhos claros. A maioria das minhas namoradas tinha olhos claros. É o que eu gosto. Aí eu falei assim: mas se a mulher de olho escuro for o que o Senhor tem de melhor para mim, me dá de olho escuro, esquece o que eu estou dizendo. Eu falava isso naturalmente com Deus. Não tinha como eu negar que era uma coisa que eu gosto. Pra vocês terem uma ideia, até mais ou menos a altura e o estilo de coisa eu coloquei diante de Deus. Que gostasse de música e uma série de coisas. A Thaís é basicamente quase tudo que eu pedi a Deus. Antes da Thaís, eu namorei com uma outra com T também, que foi a Tamara. A Thaís já saiu, eu posso falar. A Tamara tinha quase tudo. O problema maior da Tamara é que ela não era serva de Deus. Deu certo? Não deu, não. Um amigo meu também chamado Fabrício, igual o Fabrício que está aí, uma vez ele disse que quando terminei o meu noivado, que eu cheguei a ficar noivo, ele falou que os meus olhos pareciam o olho de quem estava morto.
sem vida. Pra vocês terem uma ideia como é que eu fui lá embaixo. Deu certo quando eu não aceitei, e aí é mais um princípio que eu vou dizer para vocês. Deus não responde pela metade. Nunca. E Deus não deixa dúvida nunca. Pode falar, Fabrício. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Aproveitando aí que você orou bastante, eu queria até te perguntar. Você sentiu, logo quando ela apareceu, algo diferente? Ou tipo assim, só depois de um tempo você foi se tocar? Como é que foi isso aí? Já que você orou bastante para que Deus Thaís era da mesma igreja que eu. Como é que foi? Thaís era da mesma igreja que eu. Eu não lembrava da Thaís. Ela disse que me via pregar na igreja, que não sei o quê. Ela contando para vocês, ainda bem que ela não está aqui, que senão ela vai ficar me zoando. Eu não. Aí a gente se conheceu, inclusive, via internet, apesar de ser da mesma igreja. A gente começou a conversar quando teve um problema na igreja. E aí eu tinha que resolver a ordem de culto. E ela estava responsável de resolver a ordem de culto e veio no meio da juventude. Então a gente trocava um monte de ideias sobre a ordem de culto. E aí a gente começou a bater papo de um monte de assunto e tal. Eu acho que eu me apaixonei primeiro pela inteligência da Thaís e tudo, do que necessariamente por ela, porque eu não lembrava do rosto. Eu não sabia quem era. Eu ficava batendo papo com ela. Nessa de bater papo, quem deu em cima de mim foi ela. Então você está perguntando, você sentiu alguma coisa? Não, quem deu em cima de mim foi ela. E começou a perturbar, não sei o quê. E eu estava numa fase meio complicada, né? Ela me zoou por causa disso, porque tinha 2 outras meninas, era uma fase meio zoneada da minha vida, eu não estava namorando com nenhuma delas. Mas havia a possibilidade de namorar com uma, com outra, não sei o quê, e eu estava evitando um monte de coisa, exatamente porque eu estava com um compromisso com Deus, de que eu queria namorar para casar, eu não queria mais ter apenas um negócio de ficar com uma, com outra. Pra você ter uma ideia, nesse período, uma das meninas, a gente saiu para ir para o cinema, ela queria ficar comigo, eu falei assim, vamos bater um papo bem sério. Eu sei que você quer ficar comigo, eu não vou ficar com você. Porque vai chegar amanhã, você vai achar que vai ter mais coisa e eu não vou querer. Porque eu não tinha certeza que ela era a pessoa de Deus. Então, foi um período muito estranho. Aí a Thaís marcou de sair, eu arrumei um monte de desculpa para não sair. Aí, por fim, para poder... tipo assim, ela virou para mim e falou uma frase que ela me usou até hoje. É tipo assim, ela me deu o checkmate do xadrez. Ela virou como se quem fala assim, achei que eu estava falando com um homem e tal, já que você não quer fazer, não vai. Eu, filha da mãe, me deu checkmate agora. Tipo assim. Aí eu virei e falei assim, então tá bom, se você quiser sair comigo, tem que ser amanhã, que eu só tenho amanhã para sair. Ela, então tá combinado. E daí para frente não teve jeito. Mas depois que... Te laçou pelos pés. Ela me pegou sem sombra de dúvida, não tive como escapar. Agora, eu demorei 4 meses para dizer para a Thaís que eu amava. Mas quando eu tive certeza que ela era a pessoa de Deus para mim, eu não deixei passar mais tempo e já pedi ela em casamento. Então, assim, 4 a 5 meses de namoro, eu já pedi a Thaís em casamento. Não teve esse negócio de enrolar, de não sei o quê. Aí eu já tinha certeza que ela era a pessoa de Deus para mim. Então, assim, não foi arrepios, não, foram coisas que foram acontecendo e Deus foi confirmando. Uma vez um amigo meu, que hoje é pastor presbiteriano, o pastor Gerson, ele falou uma coisa muito interessante em relação a Tamara e em relação a Thaís. Ele falou assim, Wagner, quando você estava com a Tamara, eu achava que não ia dar certo porque era muito vulcão. E eu lembrava do meu casamento com a Geise, como que o amor é como o mar, poderoso, mas tranquilo. Quando você começou a namorar com a Thaís, o que eu vi em você era todo um amor pela Thaís, mas ao mesmo tempo uma segurança, uma tranquilidade. Essa segurança é diferente. E isso foi o que modificou. Então, respondendo a sua pergunta, Fabrício, não tive arrepios, não tive nada. A Thaís falava que me via pregando, falava assim, menino bom de desencaminhar e não sei o quê. Ela zoa isso direto. Eu não tive muito isso. O que eu tinha era a certeza de continuar buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Na verdade, a Thaís também se surpreendeu, porque a gente acabou saindo num dia, fomos ao cinema. Ela ficou na dúvida se eu iria namorá-la ou não, né? E aí eu fiquei quieto, deixei ela uns 2 dias no suspenso. Aí a técnica do cara zoar um pouco. Mas beijou, né, pastor? Mas deu aquele beijo, né, pastor? Não, eu já tinha dado o beijo, a pegada mesmo e tal. E aí fiquei uns 2 dias que ela ficou naquela, e agora o que ele vai fazer? A gente se encontrou no domingo. Aí no domingo, no salão, Laranjeiras tem um salão principal que é para subir para o templo. No salão, eu atravessei o salão, puxei ela e dei um beijo na frente de todo mundo. Você sente aqueles 30 segundos que ficou todo mundo parado. O que está acontecendo aqui? E ela também ficou com o olhão arregalado, quando ela fica assim, nervosa, ela fica com o olhão arregalado. Tipo assim,
ponto resolvido, né? Mas tudo foi muito seguro e muito tranquilo. A gente teve certeza de que era Deus mesmo e daí para frente estamos até hoje. E se Deus quiser, até que Deus chame um dos dois para estar na glória dele, estaremos juntos. Tudo bem que ela já me avisou que é para cuidar da saúde, que quem morre que é viúvo, segundo ela. E que se eu morrer, logo depois ela arruma outra e pronto, acabou. Animada, hein? Tá muito animada. Eu queria saber por que Fabrício fez essa pergunta aí. Também achou meio viu? Eu tenho a resposta. Liga aí, Fabrício, liga o microfone. Abre o coração para nós aí, Fabrício. Liga o microfone, Fabrício, está desligado. Fabrício, está desligado, a gente não está te ouvindo, não. Liga aí. Isso. Eu tô sacaneando, Rogério. Rogério fica falando. Não, sabe por quê? Deixa eu te explicar. A gente veio de uma igreja que a gente basicamente falava que namorava para casar, né? Então, por você vir dessa doutrina, é muito estranho você pensar que vai namorar com alguém sem antes ter certeza de que você quer ela pro resto da vida. Então, assim, por você ter vindo dessa doutrina, talvez Júlia até entenda de ter vindo de igreja diferente, você fica um pouco preso certas vezes por causa disso, entendeu? Então, eu perguntei e eu achei até interessante porque você descobriu no 4º mês de namoro, entendeu? Se fosse na religião que eu frequentava, seria basicamente assim, antes de você namorar, ter sentido isso para depois namorar. Por isso que eu quis perguntar isso aí. Porque a questão de namoro, eu só entendo mais pelo que eu ouvi de lá e não daqui. Só que agora, como você entrou nesse assunto, aí eu perguntei. Eu tenho algumas dificuldades com relação a essa história de que eu vou sentir antes, porque sentimento é algo volúvel. Quem te garante que o que você não sentiu foi uma sensação apenas de atração por aquela pessoa. E depois, eu conheço a igreja de onde você veio e eu conheci inúmeros casais que não deram certo exatamente por isso, que alguém disse que Deus que mandou, que não sei o quê, e a pessoa não tinha certeza. Eu entendo namoro como um compromisso real, tanto é que, como eu expliquei para vocês, eu tinha outras meninas que queriam ficar comigo, eu não fiquei com elas, porque eu não queria ficar. Eu entendia que namoro é um compromisso, e nesse compromisso você vai se conhecer. E se conhecendo, você vai saber se aquela é a pessoa de Deus para você. Agora, você precisa sim orar antes. E eu também concordo que você deve pensar em namorar para casar. Então, mesmo quando eu namorei com Thaís, a intenção era casar. Mas eu, antes de tomar a última decisão de casar, eu tinha que ter certeza de que Deus queria que eu casasse com ela. Era um risco. Então, assim, por isso que eu falo, não adianta você sair namorando com todo mundo para dizer, estou tentando descobrir com quem eu vou casar. Conversa fiada. Orar antes é extremamente importante e muitas vezes Deus vai te responder antes. De uma certa forma, Fabrício, eu confesso para você, como eu tive a oportunidade de estar com outras meninas e não quis ficar, que no fim, lá no fundo, eu aprendi uma coisa quando eu era novo. Deus não deixa dúvida. Lá no fundo, provavelmente eu já tinha meio que a resposta de que a Thaís era a pessoa certa. E como eu disse para você, a gente acabou ficando muito tempo de conversas via internet, de Messenger. Então, durante muito tempo a gente conversou. Eu estou contando para vocês quando a gente saiu pela primeira vez. Mas eu já conhecia o jeito de pensar da Thaís. E aí é tão interessante, por quê? Porque eu não lembrava do rosto da Thaís. Tanto é que a gente teve que combinar roupa. Ela me conhecia. Ela sabia quem eu era. Eu não sabia quem ela era, mesmo estando na mesma igreja. Então, quando a gente combinou de sair, ela já sabia quem eu era. Eu não sabia direito quem era a Thaís. Então, assim, mas eu sabia quem era a Thaís em termos da personalidade, de quem ela é como pessoa. Eu não conhecia o corpo. Então, eram coisas, para mim, menores, né? Não era o mais importante. Então, de uma certa forma, Deus vai te respondendo até um pouco antes, sim. Mas não da forma como você acabou aprendendo na religião, que a gente não precisa dizer aqui, mas eu sei qual é a igreja, que é essas revelações e não sei o quê. Deus vai te mostrar. Você não precisa ter pressa de sair com uma pessoa. Inclusive, eu costumava dizer para as pessoas assim, teve uma menina que virou para mim e falou assim, eu acho que eu estou gostando de você. Eu falei, então, vamos orar, né? Acho que é corte, tá? Vamos orar para Deus responder. Eu falei, não, então a gente nem precisa orar. Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque, querida, eu sou resposta de oração, não sou motivo de oração. Então, se a gente ainda precisa orar, então Deus já me respondeu que eu não preciso estar com você.
E ela, você é muito metido. Eu falei, sou metido pra caramba mesmo. Entende? Tem coisas que simplesmente vão. E de vez em quando a gente tem que ser metido um pouquinho e se valorizar também naquilo que a gente vai fazer. Uma coisa eu tenho certeza e posso dizer para vocês de cadeira. Em nenhum minuto da minha vida, e olha que antes da Thaís, eu não conseguia, inclusive que eu fui durante muito tempo do mundo, eu não conseguia ficar com ninguém mais do que 4 meses. A namorada mais longa que eu tive antes da Thaís teve 4 meses. Eu sou meio insuportável com um monte de coisa, eu gosto da solidão, eu gosto de estar assim. Para mim era uma coisa muito estranha. Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem a Thaís e sem as crianças. Então a vida mudou porque Deus assim quis mudar. Fala, Everaldo, você pediu para falar. Não, já era outra coisa. Depois eu comento. Tá, eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês, assim, aí depois a gente pode bater papo. A comunicação determina muito a força de um relacionamento. Entre amigos, a comunicação determina a força, a intimidade do relacionamento. Entre um casamento, a comunicação determina a força e a intimidade do casamento. Portanto, se oração é a forma de se comunicar com Deus, o tanto da sua oração, o seu período de oração vai determinar que tipo de relacionamento você tem com Deus. Larissa, eu pedi para você Lucas 18, verso 1, por favor. 1. Isso. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Depois vocês podem ler a parábola que está em Lucas 18. Ele vai dizer exatamente que oração é você fazer isso constantemente, sem desanimar, até que você tenha a resposta de Deus. Ele vai contar a parábola de uma senhora que precisava da ajuda de um juiz. Esse juiz era iníquo, e ela batia na porta, e batia na porta, e batia na porta, e batia na porta, até que finalmente ele julgou o caso dela. Então Jesus está dizendo, se você precisa de algo de Deus, você tem que conversar com Deus, você tem que insistir, 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 e não esmorecer enquanto Deus não te der a resposta. Mesmo que a resposta de Deus seja não. Porque às vezes ele responde não. Você precisa insistir, insistir, insistir. Oração. Oração determina o nosso relacionamento e a força do nosso relacionamento com Deus. Amém?